Um rapaz de 26 anos, jovem, solteiro, vindo do interior para uma cidade grande, você fica vislumbrado com tudo, né? Então, eu quis aproveitar tudo ao máximo e de forma muito intensa, Alexandre. E aí foi onde eu me vi numa situação em que realmente eu estava acabando com a minha vida, mas eu não estava tendo noção do que eu estava fazendo comigo, mesmo porque eu também não admitia. E aquele intuito de mudar para São Paulo, viver aquele sonho de buscar, né, o sucesso, o reconhecimento através da música, foi ficando de lado, ao ponto que a minha prioridade naquele momento era de me divertir, né? Então, bebidas, como eu te disse, cigarros e cada vez mais fazendo uso de ilícitos. Mas eu não admitia para mim que eu era um viciado. Até que, num dado momento, chegando próximo ali no fim de ano de 2006, eu me lembro, no dia exato, 22 de dezembro de 2006, nós fomos fazer um show em uma casa noturna e eu tinha feito uso, né, de uma droga antes de ir. E fizemos o show, voltamos para casa e tal, e eu não dormia. E, né, meu amigo foi dormir, estava todo mundo dormindo, e eu não dormia, já era quase 5 horas da manhã. E começou a bater um desespero, uma vontade de cheirar mais, né, droga. E aí eu falei, meu Deus, eu tô viciado. Saí do apartamento, sentei no corredor ali do hall do prédio e comecei a chorar. Então ali eu desabei a chorar e falei, nossa, o que que eu vou falar para minha mãe? O que que eu estou fazendo da minha vida? Né? O meu sonho, o que que vai acontecer agora? Então o mundo ali para mim desabou. Enfim, quando se aproximou do Natal e o Réveillon, eu disse para meu amigo, olha, eu vou para Minas, vou passar o Natal e o Réveillon lá com a minha família, e no dia 7, por aí, meados dia 8 de janeiro, eu volto. Então, beleza. E no dia 6 de janeiro de 2007, estava tendo uma festa, ia ter uma festa em uma cidade próxima daqui de Uberlândia, que é Uberaba, e eu estava em Tuiutaba. Então, é assim, é Tuiutaba, Uberlândia no meio e Uberaba. E aí eu estava em Tuiutaba, liguei para um amigo meu aqui em Uberlândia, perguntei para ele o que ele ia fazer à noite, se ele queria ir comigo, né, numa festa em Uberaba, e ele, não, vamos sim. Então eu saí de Tuiutaba, vim para Uberlândia, passei, né, fiquei na casa dele, arrumamos ali e pegamos a estrada por volta de 10 horas da noite para ir para essa festa. Passamos num posto de conveniência, né, nessas lojas AMPM, que tem posto de combustível, para a gente lanchar, comer um negócio ali. E ali, Alexandre, eu comprei, no final nós comemos, eu comprei 4 latinhas de cerveja. 2 para mim e 2 para o meu amigo, que estava comigo. Colocamos no carro e fomos sentido pegar a rodovia para ir para essa festa. Quando foi entrar na rodovia, eu pensei, não vou beber não. E na época eu fumava, né? Falava, vou só acender um cigarro e tava, a gente estava escutando música e fomos, tocamos em frente. Na época, a rodovia estava em obras e começou a chover um pouco. Então, assim, estava uma visibilidade bem ruim naquele momento, naquele dia. E aí, continuando a viagem, quando chegamos ali mais ou menos na metade do percurso, eu olhei, né, no câmbio do carro, havia apenas uma latinha de cerveja. E aquela coisa, né? Falei, poxa, eu paguei a cerveja, não vou tomar nenhuma. Aí meu amigo estava tomando cerveja e tal, e eu fui abaixar para pegar uma latinha, né, para pegar a última ali para eu tomar. E foi nesse exato momento, que eu abaixei, eu só escutei ele falando assim: "Olha o canteiro central". Quando eu ouvi isso, eu não vi mais nada. Aí o que eu vou te contar agora foi o que ele me disse logo depois, né? Então eu virei o volante assim com muita, né, muita força e o carro foi perdendo o controle, bateu nessa proteção que a gente estava em pista única e ali tinha um desvio para entrar em pista dupla. E aí eu esbarrei nessa pilastra, né, que divide ali as duas pistas, e o carro foi jogado. Que eu joguei o carro para sair, como estava em alta velocidade, mais ou menos 120 km por hora, estava sem cinto. E aqui eu digo isso, não recomendo, né? Claro que não, mas foi uma desatenção minha. Mas estar sem cinto foi o que me salvou. E o carro foi para o lado direito ali do acostamento e a roda a roda bateu naquele meio fio do acostamento porque tinha um barranco no que a gente chama de lotes lindeiros ali, né? E quando bateu o carro ali, eu fui jogado, arremessado para fora do veículo pelo para-brisa. Já caí desacordado, 5 metros de distância do veículo, o veículo capotou bastante. E graças a Deus, com o meu amigo, ele conseguiu se segurar ali dentro do carro, ele é forte, né? E ele só sofreu escoriações leves.
e ele conseguiu chamar o resgate. O celular dele estava com sinal e ele conseguiu chamar o resgate. Me parece também que havia um caminhão atrás que estava, né, atrás da gente, que ele também ligou para o resgate. E eles chegaram ali, assim, milagrosamente, em 15 minutos. A gente estava mais ou menos uns 50 quilômetros de distância ainda da cidade. E o resgate chegou em tempo assim, recorde. E eu estava já jogado no chão lá, e a hora lúcido, hora desmaiava. Então foi esse processo. Meu amigo chegou perto de mim e falou: Olha, calma, nós capotamos o veículo e eu não entendia nada que ele estava falando. E ele falou: Só não mexe, fica quietinho aí. Aí quando eu lembro, eu só lembro de ver algumas pessoas, os agentes ali, me cobrindo com uma manta metálica ali, me colocando numa máquina e eu apaguei, já não lembro de mais nada. E aí eu fui levado para o Hospital Escola de Uberaba. E ali já fui, né, entrei para emergência e com ali os procedimentos emergenciais que os médicos tinham que fazer ali, né, em termos de cirurgia e o cuidado emergencial. E aí começou todo o processo, né? Naquele momento, o meu baço havia rompido o diafragma, eu quebrei uma costela, o meu ombro direito estava deslocado, eu tinha um leve traumatismo craniano, minha cabeça estava um pouco inchada, e ali foram feitos como eu disse ali, os procedimentos imediatos emergenciais. Então, reconstituir o diafragma, retirar o pedaço da costela, retirei o baço, hoje eu não tenho baço, e fui colocado e fui induzido ao coma. E aí, a partir daquele momento que eu fui induzido ao coma, aí, enfim, deixar os remédios, os medicamentos agirem e o meu organismo reagir.